E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Então, dando continuidade ao nosso assunto que estamos estudando nas últimas semanas sobre a Guerra Fria, podemos perceber que a luta entre Estados Unidos e União Soviética para ter o poder, o domínio mundialmente, ela durou muitos anos, de 1945 a 1990. Isso quer dizer que foi 45 anos de terror imposto mundialmente. Por quê? A guerra não chegou a se concretizar fisicamente. As ameaças foram constantes, os países ficaram sempre alerta nas suas fronteiras, protegendo com questão de armamento, suprimentos, mas concretamente a guerra não chegou a existir. E aí, como característica, a gente tem aqui, que os Estados Unidos apresentam uma política de democracia e um sistema econômico capitalista. Já a União Soviética apresentou uma política comunista e um sistema econômico socialista. Então, esses dois países, eles lutavam para mostrar ao mundo o tamanho da sua força e o tamanho do seu poder. Mas não era só uma questão militar. Tinha também questão relacionadas com guerra espacial, guerra armamentista, esportista. Então, algumas delas a gente vai ver agora no decorrer da nossa aula. Mas aí você se pergunta, professora, se os Estados Unidos e a União Soviética, elas tinham um bom relacionamento, uma boa amizade que a senhora já mencionou nas aulas anteriores, durante a Segunda Guerra eram aliadas, por que elas se tornaram inimigas? Bem, o que precisamos entender são alguns fatos históricos relacionados dentro da Segunda Guerra Mundial até chegar à Guerra Fria. Primeiro ponto foi qual? Em 1939, a União Soviética, comandada por Stalin, e a Alemanha, comandada por Hitler, tinham formado uma aliança. A aliança essa conhecida como Pacto Germano-Soviético. Então, eles tinham uma parceria. Mas, em 1941, Hitler resolveu quebrar essa aliança. E ele fez o quê? Invadiu a União Soviética. Ao invadir a União Soviética, a Alemanha se tornou um território de grande visão. Dessa forma, os Estados Unidos, que era um país aliado da União Soviética, se juntou a ela para derrubar Hitler. E conseguiu. Foi a partir daí que o território da Alemanha foi dividido em Alemanha Oriental e Ocidental, porque ambos os países queriam ter a dominação do país. Que país é esse? A Alemanha. Foi quando eles começaram a entrar em conflito. E isso após se encerrar a Segunda Guerra Mundial, onde eles se tornaram vencedores. E se iniciou, a partir desse momento, a Guerra Fria, por conta de uma disputa territorial e uma grande potência que eles queriam mostrar para o mundo. Onde Estados Unidos e União Soviética eram países tão aliados que eles entraram na Segunda Guerra Mundial com o mesmo objetivo. Então, a gente pode ver aqui o seguinte, que União Soviética, Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, Estados Unidos e a França formavam um grupo das forças aliadas contra a Alemanha, Itália e Japão, que formava o grupo da força do eixo. Aí observe, Estados Unidos em 1941, em dezembro de 41, e União Soviética em janeiro de 42, entraram nas forças aliadas, se tornaram amigas, parceiras. E dentro desse processo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, qual foi o bloco que venceu? Exatamente. O bloco vencedor foi Forças Aliadas, onde, a partir daí, dois países se tornaram inimigos, União Soviética e Estados Unidos. Por que se tornaram inimigos? Porque tinham o objetivo de ter o território da Alemanha para si e implantar o seu sistema econômico. No caso,
capitalista Estados Unidos, socialista União Soviética. Desde então, começaram a mostrar para o mundo que seriam uma grande potência e que deveriam seguir o seu sistema econômico. Então, eles mostraram, ou seja, teve um enfrentamento político, estratégico e ideológico entre quais países? Estados Unidos e União Soviética, onde esse enfrentamento acabou se espalhando pelo mundo, pois cada país sentia como obrigação ficar do lado ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Deveria se aliar a um desses dois para poder ter parcerias e apoios militares para poder impor um sistema econômico que eles acreditavam que seria o apropriado. E mediante dessa apropriação e dessa visão, eles colocaram em prática 6 estratégias, tanto Estados Unidos como União Soviética. Quais foram essas estratégias? Provocação, então ambos ficavam se provocando e esperando que um ou outro tomasse iniciativa de combate. Tivemos também a questão da espionagem, tínhamos soldados, pessoas infiltradas em ambos os lados para descobrir as suas estratégias de ataque. Ajudar outros governos, esses governos eram outros países, para que eles também formassem suas alianças, ou seja, fossem seu apoio. Propaganda, ambos faziam propaganda contra o sistema de governo, sistema econômico do outro país. E a guerra utilizando-se de outros países. Eles atacavam outros países, países menores, que eram apoiados para mostrar que eles tinham força para destruir tudo se fosse preciso. Então, os Estados Unidos atacavam os países de apoio da União Soviética, a União Soviética atacava alguns países de apoio dos Estados Unidos, mas não era nada assim de grande proporção na visão de uma guerra mundial. Mas para ter essas estratégias, eles precisavam ter o objetivo bem assegurado. Então, aqui a gente pode observar que o objetivo da Guerra Fria para a União Soviética, o que a União Soviética desejava, o que ela queria colocar como meta, como objetivo, criar uma maior segurança para si, ou seja, para o seu território. E aqui nós temos a União Soviética com essa visão. Estabelecer fronteiras defensáveis, incentivar governos amigos em suas fronteiras e expandir o comunismo pelo mundo. De que forma ele colocou isso em prática? Nós temos aqui a construção do muro que a gente ficou conhecido como Cortina de Ferro, vou alterar aqui a cor para vocês, onde a Alemanha ela foi dividida em 2 pontos, a Alemanha Oriental ficou pertencente à União Soviética e a Alemanha Ocidental pertencente aos Estados Unidos, mas vocês podem ver que o objetivo da União Soviética em estabelecer essa segurança era exatamente ter o apoio desses países que podemos identificar aqui como pontos estratégicos, aqueles que estavam de fronteira com o capitalismo, tinha esses países como apoio, então eles conseguiam impedir esses ataques a chegar na União Soviética, porque para chegar nesse território, primeiro teria que passar por países de fronteira. Sim, você deve estar se perguntando, essa barreira construída foi pela União Soviética? Foi, para impedir o sistema econômico capitalista ultrapassar para o lado socialista, ou seja, para que os países não fossem convencidos a mudar o seu sistema econômico. E diante dessa construção e divisão de muro, os Estados Unidos impôs algumas políticas de desenvolvimento para proteger países de fronteira, ou seja, os seus países aliados. Esse projeto ficou conhecido como Doutrina Truman, que foi uma política de apoio dos Estados Unidos aos países que estavam ameaçados pela União Soviética, isso no ano de 1947. A Grécia, por exemplo, foi o primeiro país a receber uma grande quantidade de armas e suprimentos, e assim conseguiu derrotar os comunistas, porque eles estavam preparados para um possível ataque, e esse ataque com relação à exploração de território.
Então, como os Estados Unidos apoiou os países menores, ele conseguiu dominar os seus países capitalistas, impedindo que a União Soviética tomasse esse poder. Mas os Estados Unidos também pensou em outras situações, porque não foi só um plano político, precisava também de um plano econômico. Então, em 1947, o secretário de Estado Marshall anunciou um novo plano econômico, conhecido como Plano Marshall, passou a ter o seu sobrenome. Esse plano tinha como objetivo ajudar economicamente a Europa, lembrando a vocês que sempre os países que estavam com apoio aos Estados Unidos, com o objetivo de ajudar a recuperar os danos causados pela guerra. O que os Estados Unidos ganhava com este plano? Porque não era só ajudar, tinha sempre um interesse por trás. Então, observe que ajudar a Europa a recuperar-se economicamente abriria mercado para os produtos americanos, beneficiando assim maior a sua industrialização, ou seja, ia conseguir expandir mais a questão comercial. Uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir à expansão do comunismo. Na visão deles, se os países estivessem preparados, estivessem com o sistema capitalista em prática e firmado, não iam conseguir, a União Soviética não ia conseguir instalar um novo sistema econômico. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do assunto, que tenham